Olá, boa noite a todas e a todos. Venho na sequência de uma conversa à vida há pouco com um colega e amigo de longa data, ou melhor, colega e conhecido de longa data, prestar aqui alguns esclarecimentos dirigidos em especial aos utilizadores dos rádios CB e dos rádios PMR 446 e até aos radioamadores. Dá jeito a algumas pessoas criticar e apontar o dedo ao João Saraiva, porque o João Saraiva é uma voz incómoda. É uma voz incómoda para muita gente. Apontar o dedo ao João Saraiva e até à organização que o João Saraiva preside, a que muitos dizem que tem por objetivo sobrepor-se ou substituir-se aos agentes e serviços de proteção civil ou de emergência, quando aquilo que a APROSOC demonstra é precisamente o oposto. É que a APROSOC pretende complementar, dentro da sua modesta capacidade, complementar e contribuir através da sua ação para a segurança coletiva dos cidadãos no que à proteção civil é atinente, portanto defender o interesse público e não os interesses próprios ou interesses particulares ou privados, portanto. E criou-se aí assim o papão, fruto também do facto de eu ter dito que denunciaríamos à Autoridade Nacional de Comunicações todas as situações que encontrássemos de inconformidade e que sejam prejudiciais às radiocomunicações cidadãs, nomeadamente. Isto porque temos vindo a observar ao longo dos anos que há, digamos, que eu vou ser muito pragmático nestas coisas. Quem me conhece sabe que eu sou assim, não sou melhor nem pior tipo por isso, sou apenas eu, é a minha forma de estar. Há grupos de pessoas ignorantes em matéria uns em matéria de proteção civil, outros em matéria de radiocomunicações, são coisas distintas, ok? Mas que estão interligadas em matéria de radiocomunicações cidadãs, de radioamadorismo, etc, etc. E, portanto, dá jeito a alguns criar esta onda de difamação, de intenção clara de denegrir a imagem do João Saraiva ou a imagem da APROSOC, Associação de Proteção e Socorro. E aquilo que eu vos quero dizer muito claramente relativamente a esta matéria das radiocomunicações cidadãs e ao papão que foi criado em torno do João Saraiva e da APROSOC como os polícias da frequência, etc, etc. Primeiro, nós não somos polícias da frequência nem queremos sê-los das frequências. Nós não fiscalizamos, não temos essa competência nem essa autoridade, mas isso eu já aqui o disse muitas vezes. E nós também não temos intenção de andar a denunciar toda a gente que tem um rádio que não cumpre determinadas normas. Desde que, note-se, como qualquer outro cidadão se pode sentir indignado pelo facto de estar a ser prejudicado e, obviamente, denuncia essa situação, o João Saraiva, ou a título individual ou enquanto dirigente da APROSOC, Associação de Proteção e Socorro, têm iguais direitos em relação a qualquer outro cidadão ou qualquer outra associação de reportar essa situação às autoridades competentes, neste caso a Autoridade Nacional de Comunicações. Imagine-se que o João Saraiva ou alguém da APROSOC se depara com alguém com uma arma e que até sabe que a arma é ilegal. Tem ou não tem o dever de reportar esta situação às autoridades? Tem. Imagine-se agora que o João Saraiva ou alguém da APROSOC se depara com alguém que tem um rádio ilegal. Bom, não estamos a falar de uma arma e, portanto, se ele não é prejudicial, se a pessoa até só utiliza aquilo para ouvir e até se sabe que não fala, não tem problema de maior. Se a pessoa utiliza aquilo inadvertidamente porque não sabe que aquilo é prejudicial a terceiros, a posição do João Saraiva ou da APROSOC é sempre uma postura pedagógica de sensibilizar. Nós tivemos aqui na associação pessoas que entraram e que tinham esses equipamentos ilegais, o caso dos Baofeng, o V5R. O que é que nós fizemos? Fomos a correr denunciá-los à ANACOM? Não. Sensibilizámos, atenção, em alguns casos eles até nos pediram, bloqueia-me o equipamento para ele não transmitir. Eu quero usar isto só para recepção. Ok, por que não?
Por que não? Agora, sabendo nós, e é aqui que está a diferença, é que aqui há especialistas deste lado, e não quer dizer que não existam de outros lados também, especialistas, há um pouco por todo lado, os que são especialistas e os pseudo-especialistas também, não é? E, portanto, nós como conhecedores técnicos, relativamente àquilo que estes equipamentos provocam, e eu vou aqui prestar um esclarecimento muito lato, para que isto possa, eventualmente, de uma vez por todas, esclarecer todos estes mal-entendidos em torno do Baofeng. Baofeng esse que já não é só apenas o modelo V5. E atenção, a Baofeng, como qualquer outra marca, até tem equipamentos razoáveis. Não é o V5 nem outras coisas que são o V5 mascarado de outras coisas porque lhes deram uma caixa nova, uma imagem nova, mas na prática o que lá está por trás é o V5 na mesma. E se dúvidas houvesse em relação ao facto disto ser prejudicial, basta ir ao YouTube e pesquisarem por interferências Baofeng V5R, qualquer coisa do género, e vão encontrar vídeos canadianos, dos Estados Unidos, do Brasil, etc, etc. Vídeos de colegas que pegam no analisador espectral, fazem a análise e partilham. Já nem vale a pena nós fazermos, porque está mais que partilhado. Então qual é o problema com o V5 e outros modelos da Baofeng e outros de outras marcas também? Aliás, a própria Artevis, e nós trabalhamos muito com Artevis, adquirimos muitos equipamentos para os nossos associados dessa marca. A própria Artevis tem um produto que é o Baofeng V5R. E, portanto, nós não aconselhamos, não importamos e não entregamos aos nossos associados esse equipamento, porque, por muito económico que ele seja, seria contra os nossos princípios, porque ele prejudica, é altamente prejudicial este equipamento às radiocomunicações cidadãs e não só. O que é que acontece com o equipamento? O que acontece é que quando estão a transmitir, por exemplo, com ele em PMR 446, primeiro ele não é legal, mas que não é legal já toda a gente sabe. Ele está a transmitir nos 446, está a transmitir nos 443, está a transmitir nos 441, está a transmitir nos 447, está a transmitir para cima e para baixo. Porque, analisando aquilo, faz uma escadinha. Ele não tem filtros e, portanto, para além da frequência fundamental, ele tem harmónicas espúrias, acima e abaixo. E essas harmónicas espúrias vão cair em cima de frequências licenciadas por outras entidades, e até de frequências militares e até note-se, de frequências da aeronáutica civil ou militar. E, portanto, é aqui que... mas o comum utilizador destes equipamentos no PMR 446 sabia disto? Não! Nunca ninguém lhes disse isto. Nunca ninguém teve a coragem de lhes dizer porque é que aquilo é ilegal, porque é que aquilo não presta. Desculpem a expressão, porque é que aquilo não presta. Bom, primeiro diz que aquilo tem certificação FCC, portanto a certificação para os Estados Unidos é falso. Depois diz que aquilo tem certificação europeia, é falso. O que tem lá o CE, eu próprio estava convencido disso até ver o certificado. O certificado de conformidade é um certificado que apenas atesta que cumpre as normas China Export, portanto é um produto produzido na China para a exportação, nem a própria China consome, é mesmo só, é o lixo para o resto do mundo, produzido na China, mas para o resto do mundo, como produto barato, como refugo, e portanto que se distribui pelo mundo todo a baixo custo para poder empestar as comunicações no resto do mundo. E portanto, mesmo que transmitam com eles em VHF, eu vou-vos dar aqui um exemplo, é um exemplo qualquer, podem consultar qualquer técnico que tenha um analisador espectral e ele pode fazer essa experiência. Imaginem que é o bombeiro que está a utilizar o rádio no canal de manobra 1, ele interfere no canal de manobra 7, por exemplo, se estiver no canal 1. E não se apercebem porquê? Porque os rádios utilizam tons de proteção nestas frequências, na rede operacional de bombeiros, neste caso, nos canais de manobra utilizam o tom de proteção 110.9 e, portanto, se estiverem com outro tom ou se não estiverem com tom não de proteção, portanto, podem não se aperceber, quem está nos outros canais não se apercebe que há uma interferência. E a única coisa que percebe é que há perturbação nas comunicações, ou seja, que não recebe uma determinada comunicação ou que a recebe com ruído. Note-se, é que quem está a utilizar o equipamento
não percebe que está a interferir noutros canais e não apenas na rede operacional de bombeiros, na rede estratégica de proteção civil, em frequências de táxis, em frequências da banda marítima, etc, etc, etc. Portanto, quando digo aqui por ignorância, não é com o objetivo de ofender as pessoas. A ignorância é o desconhecimento da matéria e, portanto, quando eu falo aqui na ignorância técnica das pessoas, é o desconhecimento. Eu próprio tenho ignorância em relação a muitas áreas em que não sou especialista ou que não sou minimamente conhecedor, portanto, sou ignorante nessas matérias. E, portanto, por ignorância e porque dá jeito a algumas pessoas que fazem disto um aproveitamento político, e quando digo político, não necessariamente político ou partidário, mas político em termos de, até mesmo do associativismo, no sentido, bom, vamos denegrir aquele tipo daquela associação, porque assim nós ganhamos aqui mais protagonismo, mais votos, mais... E dá jeito, isto dá sempre jeito a muita gente. A maledicência, as fake news, elas dão sempre jeito a muita gente. Prejudicam uns, mas beneficiam sempre alguém. E, portanto, o João Saraiva é aqui apanhado, e a APROSOC, e anteriormente o Conselho Português de Proteção Civil e outras organizações, e agora a ANARPT, Associação Nacional de Radiooperadores e Radioamadores Portugueses, a primeira associação que, pela primeira vez, junta radiooperadores e radioamadores no mesmo patamar, com os mesmos, sem discriminações. Portanto, procuramos juntar todas estas pessoas sem discriminações e, de certo modo, conseguimos fazê-lo. Nós sentimos, mesmo nas atividades de rádio que fazemos, sentimos que há esta discriminação por ignorância e porque, eu disse que disse, já ouviram falar, lá para a APROSOC, há aquele papão que se criou em torno do João Saraiva e em torno da APROSOC, aquele papão que dá jeito a muita gente, e então isto faz com que algumas pessoas se afastem da APROSOC e se afastem do João Saraiva, não queiram quaisquer ligações à APROSOC e ao João Saraiva, esta organização composta por cento e muitos associados que têm procurado defender o interesse público no que respeita às radiocomunicações cidadãs. E a utilidade delas também em contexto de emergência, acidente grave ou catástrofe. Depois temos aqui uma outra perspectiva. São as máfias das radiocomunicações. Eu sou muito pragmático. As máfias das radiocomunicações. Aqueles indivíduos, tal como aqueles indivíduos que fazem street racing, é ilegal, toda a gente sabe que é ilegal, toda a gente sabe que de vez em quando há acidentes, que aquilo mata, etc, etc. Mas, portanto, há mentalidades para tudo. Há o street racing, enfim, há os assaltos, há uma série de outras coisas que, para as pessoas que praticam aquilo, é perfeitamente normal e até acham legítimo que assim seja. Mas há aqui depois uma coisa ética, aquilo que distingue o bem e o mal, e, portanto, para além da ética, há a legalidade. Ou é legal ou é ilegal. Ser detentor de um equipamento de 5 watts para utilizar em PMR 446, para além de não ser legal, não é ético. Não é ético porquê? Há quem utilize 5 watts, há quem utilize 10, 25, 50 watts. Houve aí links do FRN com 50 watts. E aí, claro que denunciei. Mas antes de denunciar, eu tive o cuidado de fazer chegar a informação às pessoas. Atenção, corrijam lá a situação, porque a única coisa que nós queremos é que não estejam a prejudicar terceiros. E como é que estão a prejudicar terceiros com isso? Imagine-se que eu tenho um rádiozinho PMR 446 na mão, que comprei ali na loja da esquina, no supermercado, no hipermercado, e, portanto, comprei legal. E eu quero utilizar aquilo, por exemplo, para falar ali a 500 metros, 1 km, por exemplo, com alguém. Mas eu estou ali num determinado canal e no mesmo canal, sem que eu seja perdido ou achado, cai ali uma emissão que nem sequer monitoriza as comunicações no canal, portanto passa por cima de outras, e que cai ali uma emissão com 50 watts. Qual é a minha possibilidade, com meio watt, de comunicar com aquele que está ali a 500 metros, 200 metros, o que quer que seja, ou 1 km, quando está ali uma emissão próxima com 50 watts de potência? Ou mesmo com 5 watts de potência? Claro que é prejudicial. Claro que não é ético. Para além de não ser legal, claro que não é ético. Mas há pessoas que recusam aceitar que terem que ser proibidos de ter este tipo de prática, este tipo de comportamento. E atenção, este tipo de prática e de comportamento eu já o tenho detectado em radioamadores encartados, em pessoas com certificado de amador nacional. E, portanto, sejam ou não radioamadores, têm tido o mesmo tratamento. São avisados.
2, isto é sempre a terceira, 2 são avisados publicamente. Primeira, são avisados diretamente. Segunda, são avisados publicamente. Não cumprem, continuam deliberadamente a prejudicar terceiros. Isto é prejudicar as radiocomunicações cidadãs. Isto é prejudicar a igualdade de direitos na partilha dos canais do PMR 446. Quem diz o PMR 446 diz o CB. Estão a prejudicar e, portanto, há a respectiva denúncia à Autoridade Nacional de Comunicações, sempre que possível, com a indicação das respectivas moradas, identificação do infrator, etc, etc, etc. Porquê? Porque estão a prejudicar todo um conjunto de pessoas apenas para se poderem gabar, isto é é utilizar a lei do mais forte, para se poderem vangloriar, para se poderem gabar de não, eu passo por cima de todos e mais alguns. Isto faz lembrar aquela conversa de tasca, a ver quem é que, desculpem a expressão, quem é que emburca mais, e portanto o que tiver maior capacidade de estômago é o maior da tasca, não é? E portanto isto aqui é exatamente a mesma coisa. Vamos lá ver. Eu não estou aqui a dizer que nunca cometi ilegalidades. Eu não sou, se alguém pensa que pelo facto de eu defender a legalidade eu estou imune às piratarias, não estou. Há aqui, e não estou acima de quaisquer outros, e não estou acima de quaisquer suspeitas. Estou tão sujeito às ações de fiscalização e tenho sido tão fiscalizado, tão ou mais até do que outros. E agradeço que me continuem a fiscalizar. É sempre bom, até para constatarem que efetivamente eu faço tudo por cumprir. Há exceções, e essas exceções estão legalmente previstas e, portanto, não deixamos de utilizar as exceções desde que elas não prejudicam terceiros. Ou seja, se me disserem, bom, mas tu nunca utilizas excesso de potência no CB, eu utilizo. Operações de proteção e socorro, em que estejamos no teatro de operações e que estejamos em situações de salvaguarda de vida ou bens e que haja necessidade, é um estado de necessidade, decorre do estado de necessidade, está legalmente previsto, em que haja a necessidade de ultrapassar a lei para salvar vidas ou bens, obviamente que ligamos o botão. Agora, é ilegal ter esse tipo de equipamentos? Já foi. Atualmente o enquadramento, a Autoridade Nacional de Comunicações, até uma tentativa de dissuadir esse tipo de comportamentos, diz que não e tal, mas isso que diz não tem força de lei e, portanto, daí não conseguirem proceder muitas vezes à apreensão ou à aplicação de sanções. Mas não se deve fazer desta exceção, não se deve fazer disto regra para podermos usar e abusar. Não é nada disso. Portanto, se me perguntarem, o João Saraiva comete ou cometeu algumas destas ilegalidades? Comete e cometeu. Ou melhor, cometeu e atualmente evita a todo custo. Vou explicar isto melhor. Qualquer jovem tem esta, e eu compreendo, em especial nos mais jovens, tem esta irreverência, esta resistência ao funcionamento do sistema. E, portanto, eu talvez tenha sido dos pioneiros no PMR 446, apenas porque até estive na primeira reunião da apresentação, eu estava ligado a uma marca, já o disse várias vezes, à Motorola, e portanto isto foi uma iniciativa, o PMR 446, como é sabido, em especial para aqueles que estiveram naquela reunião no hotel no Campo Pequeno, ali próximo do Campo Pequeno, em frente ao Banco de Portugal, não me recordo o nome do hotel, com os representantes da Motorola, em que foi apresentada, ainda nem sequer se sabia que se ia chamar PMR 446, sabíamos que ia ser uma versão do Family Radio Service utilizado nos Estados Unidos e não só, e portanto terem sido os primeiros equipamentos que saíram foram precisamente os Motorola Talkabout 200 e os Andy Pro 446, foram os primeiros PMR 446 que apareceram na Europa. E portanto terei sido dos primeiros em Portugal a receber esses equipamentos, porque fiz questão, estava ligado à marca e portanto fiz questão de ter logo acesso a esses equipamentos. Bom, isto não me dá quaisquer vantagens, mas cometi alguma ilegalidade? Sim, também utilizei equipamentos com excesso de potência, confesso. Mas na altura o PMR 446 estava deserto, estávamos a começar. Isto justifica o facto de eu ter cometido essas ilegalidades? Não justifica. Mas na altura, apesar de empresário e técnico, eram rapazolas, eram jovem, e portanto os jovens, não me quero justificar sequer, assumo um erro e peço desculpa por este erro próprio das idades ou não, por este erro cometido enquanto jovem. Bom, e ainda comete ilegalidades? Bom, eu faço todos os possíveis, até para não estar a enganar as pessoas. Senão isto é hipocrisia, não é?
Se eu estou a dizer às pessoas, cumpram, e depois as pessoas, ou melhor, as pessoas perguntam-me, então como é que eu estou a chegar? No CB, por exemplo, está a chegar com sinal de 7. Você chega aqui com 9 e tal. E eu estou a dizer às pessoas, estou com rádio normal, eu estou a enganá-las. Se estiver com mais potência, estou a enganá-las. Isto é falacioso. Isto é hipocrisia. E, portanto, a forma de isto ser justo é não utilizarmos aqui a lei do mais forte. Eu, preferencialmente, utilizo a potência legal. Se for uma situação em que alguém está a pedir socorro e que diz que, também por força das funções que desempenho em termos de voluntariado, e que me diz que mas eu não consigo ouvir, o colega importa-se de... Ok, aí sim, vamos utilizar esses recursos alternativos, mas nessas exceções. Reparem, nem isso acontece de vez em quando, estamos em atividades de rádio e colocam-nos portadora por cima, uma emissão por cima. Nem nessas situações eu recorro a mais potência. Ok, não dá. A inteligência está em ter meios alternativos para comunicar. Deixar ali aquele indivíduo a colocar portador, ok? Ele fica todo contente e tal. Boa, estou aqui a prejudicar as comunicações. E não percebe que nós temos vias redundantes em que deixamos ali a colocar portador à vontade e tal e já estamos a comunicar noutra via. E se aquela for perturbada, temos... Porque neste momento nós temos, para além dos diferentes canais, temos pelo menos 5 ou 6 vias diferentes de comunicação em diferentes bandas, já para não falar no caso das bandas de rádio amador, entre os nossos colegas radioamadores também nas diferentes bandas. Nós temos frequências privativas, temos o CB, temos N alternativas para comunicar. Não temos sequer a necessidade de estar a entrar em conflito com quem vai para ali muito empenhado e tal, e agora vou prejudicar ali as comunicações daqueles tipos da ProSoc ou do João Saraiva. Isto aconteceu ainda no fim de semana passado. O indivíduo lá continuou todo feliz da vida a colocar portadora no ar, pensando que estava a prejudicar. Houve uma situação muito engraçada. É que houve ali uma fase de uma portadora, isto foi no PMR 446, estava uma portadora e eu estava até filmei com um portátilzinho com meio watt, absolutamente legal, do mais legal, um Rotevis RT622 com uma antena curtíssima, e estava da Serra do Socorro a falar para um colega que estava ali junto ao Castelo de Palmela. Apesar de estar a portador, eu conseguia passar por cima e ele conseguia passar por cima. Ou seja, isto quer dizer que esse colega ou estava também com a potência legal e, portanto, dada a nossa altitude, portanto, não nos conseguia prejudicar, ou então até podia estar com mais potência, mas estava mais distante de nós e, portanto, não nos conseguia prejudicar. Nesse aspecto correu muito bem no CB, ok, utilizámos as vias redundantes e a coisa correu beleza, como dizem os nossos colegas brasileiros, correu beleza mesmo, ok? Portanto, era isto que eu vos queria dizer. A ProSoc, a Associação de Proteção e Socorro, tal como a ANAR-PT, a Associação Nacional de Rádio-Operadores e Radioamadores Portugueses, acolhem todos e evitamos aqui assim até dar alguns pareceres àqueles que não são nossos associados, porque entendemos que dever ser algo seletivos, para não estarmos depois aqui a tentar, por um lado, ajudar e por outro lado, essas pessoas depois pegam na ajuda que lhe demos e até nos vão criticar, vão por vezes contribuir também para denegrir a nossa imagem. Portanto, nós estamos vocacionados para os nossos associados. Quem quer ser associado é, quem não quer não é. Ninguém é obrigado a ser associado. Aqueles que são, muito obrigado por fazerem parte desta associação, que não é do João Saraiva. É o João Saraiva que dá vulgarmente a cara pela Associação de Proteção e Socorro e também pela ANAR-PT, mas uma associação não é uma coisa de uma pessoa. Ela só existe porque existem várias pessoas envolvidas. Neste caso, até muitas pessoas envolvidas. E, portanto, são associações que estão abertas e que recebem todos e procuramos elucidar todos, e tem sido surpreendente porque muitos daqueles que entram já estiveram do lado também da crítica e depois de perceberem, mas depois eu com meio watt afinal eu consigo fazer tudo isto, eles ficam surpreendidos com as experiências práticas que nós lhes temos proporcionado. E mais, 10 miliwatts no LPD 433, uma banda que já pouca gente utiliza, está ali nas frequências de rádio amador, mas só se podem utilizar 10 miliwatts, não 500 miliwatts. As pessoas ficam surpreendidas e em breve vamos novamente fazer demonstrações em LPD 433, Low Power Device,
433 MHz, com 10 mW a potência legal, com equipamentos absolutamente legais, e as pessoas, uma vez mais, certamente vão ficar surpreendidas com os resultados práticos alcançados. E é isto que nos é aprazível. E, portanto, todos aqueles que quiserem vir para a ProSoc, todos aqueles que se quiserem juntar à ProSoc ou à ANAR-PT, nós temos muito gosto em que façam parte desta família, que são estas duas associações que estão umbilicalmente ligadas apenas porque uma foi à ProSoc que não deu lugar, portanto ela criou, é fundadora da ANAR-PT. Mas temos muito gosto em que venham, desde que venham por bem, com um espírito aberto, suficientemente aberto para que entendam que é possível partilhar o espaço radioelétrico, o espectro radioelétrico, nas frequências de uso livre, nas frequências de rádio amador, sem ser a prejudicar os outros. Partilhando em igualdade de circunstâncias para que todos tenham igualdade de oportunidades nesta utilização do espectro radioelétrico, de uma forma cordial, de uma forma pacífica, de uma forma harmoniosa, plenamente harmoniosa, e é assim que nós entendemos estar. É claro que a nossa posição nem sempre, e as posições que eu assumo publicamente, nem sempre são as mais cordiais, apenas porque por vezes há saturação, há o desgaste fruto de nos apercebermos que estamos a ser injustiçados através da crítica, nomeadamente através de fake news. Há quem recorra à maledicência gratuita, que nada tem a ver com a realidade, mas pronto, aparecem para aí umas coisas sobre João Saraiva, a ProSoc, o Conselho Português de Proteção Civil. Não interessa para algumas pessoas se é verdade ou não, interessa arranjarem quaisquer argumentos para tentar dizer mal, maledicência puramente gratuita. E portanto, por vezes há alguma saturação, e eu acabo, porque sou aquele que dou mais a cara pela associação, acabo por vezes não ter paciência e de reagir de uma forma eventualmente menos, ou seguramente menos cordial, mas isto não altera o objeto social, os fins estatutários, quer da APROSOC, Associação de Proteção e Socorro, quer da ANAR-PT, Associação Nacional de Radiooperadores e Radioamadores Portugueses. Não temos conflitos, felizmente, dentro da nossa associação. Isto não quer dizer que estejamos sempre todos de acordo em tudo, até porque é da discordância das diferentes opiniões que se faz luz e que formamos melhor opinião e que conseguimos evoluir e contribuir para o desenvolvimento sustentado e sustentável. E portanto, gostamos muito de cultivar isto que nós cultivamos no seio, quer da ProSoc, quer da ANAR-PT, que é a amizade e os interesses comuns em torno, quer da área da emergência e proteção civil, quer de uma das vertentes a que nos dedicamos também nesse âmbito e também no âmbito recreativo, que são as radiocomunicações, quer sejam elas as radiocomunicações de uso livre ou outras, as privativas, e aqui não nos queremos substituir a ninguém. Nós damos um modesto contributo. Nós somos uma pequenina associação, embora já com alguma expressão em termos do número de associados, mas mesmo assim também não admitimos toda a gente. Admitimos todos aqueles que partilham da mesma filosofia da ProSoc e, portanto, que querem estar com cordialidade e em plena harmonia dentro da associação. E pronto, não me vou alongar muito mais, já vamos aqui quase com 30 minutos, é talvez um dos vídeos mais longos que eu fiz nos últimos tempos, mas não queria perder a oportunidade de, em especial para aqueles que, através do Disco que Disse, ficaram com uma má opinião formada acerca do João Saraiva, acerca da APROSOC ou acerca da ANAR-PT, dizer-vos que seguramente que a esmagadora maioria daqueles que dizem mal da APROSOC, da ANAR-PT ou do João Saraiva não conhecem por dentro nem a APROSOC, nem a ANAR-PT e não conhecem de perto o João Saraiva. De outro modo, não teriam essa opinião. Digo eu, não percebo nada disto,
Muito obrigado a todos pela vossa atenção. Eu despeço-me com amizade, desejando sinceramente e sem exceções que todos estejam e continuem em segurança e com saúde. Muito obrigado.